muito bom dia, começando mais um nosso Pensione. Bom dia, produção. Muito bom estarmos juntos aqui nessa terça-feira, top demais, muito bom dia. Vai mandando o seu bom dia pra mim, já vai falando o lugar de onde você tá falando. Hoje é o encerramento dessa super série, coisas obrigatórias que não podem faltar na sua vida. Meu Deus, quanto aprendizado, né, produção? Quanta coisa boa a gente tá aprendendo ao longo desses capítulos. Tá gostando dessa série? Manda aqui um gostei, fala pra mim, me dá um feedback. Essa série tá demais. Muito bom dia, espero que você esteja bem. Espero que vocês tenha tido uma segunda-feira de milagres, uma segunda-feira abençoada. E a Lírio tá crescendo, hein? Cada dia que passa mais perto da mudança. É isso aí, né, Robozinho? Você vai comigo pra mudança, Robozinho? Vai dançar lá. As crianças amam o Robozinho, viu, produção? As crianças amam. Ela só não gosta quando eu dou um pedala robinho dele aqui. Mas muito bom dia. Já vai compartilhando, deixa o seu like. Eu fico impressionado como tem gente que não deixa o like. Deixa o seu like, se inscreva no canal. É muito bom. Você ajuda, né? O YouTube não entrega muito, mas você deixando o seu like, a gente vai avançando, crescendo e melhorando, ok? Muito legal estarmos juntos. Obrigado por todo o carinho que vocês entregam. Valeu, Robozinho. Obrigado. A gente está no último episódio da série Coisas Obrigatórias que não podem faltar na sua vida, tá? Hoje a gente vai falar sobre... Não sabe, produção? Esqueceu o script? Nós vamos falar hoje sobre alma equilibrada. Alma equilibrada. Você tem o meu roteiro aí, produção? Não? Alma equilibrada, tá bom? Se prepare que nós vamos mergulhar nesse tema. Ok? Por que a gente tem trabalhado nessas questões obrigatórias? Quando você vai tomar decisões na sua vida, existem critérios obrigatórios. Por exemplo, você vai comprar um imóvel, por mais que você sonhe com a casa própria, a boa negociação diz que você tem que tirar certidões, certo? Você tem que saber de quem você está comprando a casa, tem que saber se aquela casa realmente está no nome ou apartamento de quem está te vendendo. Você não pode acreditar só naquilo que te dizem, é ou não é, produção? Porque falar, até papagaio fala. Então, o grande desafio é você ter passos obrigatórios, porque esses passos obrigatórios vão trazer segurança naquilo que você está construindo. Solidez naquilo que você está construindo. Quando você se empolga, e eu já passei por essa situação, né, de negociar de forma empolgada, e aí você está negociando com estelionatário, com vagabundo, e aí você toma um golpe, né? Então, tudo que eu estou ensinando para você aqui, nós já falamos sobre temas tão fundamentais, tão importantes, são questões que você não pode sair de casa sem ela, ou sem lembrar dela. Você que está me assistindo agora, hoje nós vamos falar do quinto elemento obrigatório na vida de uma pessoa para ter êxito. Você assista os outros capítulos, os outros 4 episódios dessa série sensacional, ok? Sensacional. Quero agradecer a minha equipe, que me ajuda aqui todos os dias. A produção fica todo cheia quando eu agradeço a equipe aqui, certo? Os bastidores, vamos em frente. Eu quero ler com você um texto muito importante, produção. Muito importante, já vai abrindo aí para mim, que é Provérbios 4:23. Por que é importante ter uma alma equilibrada? O equilíbrio, ele nos faz não cair. Você está andando de bicicleta, perdeu o equilíbrio, puft. Está voando de avião, Deus que me livre. O avião desequilibrou, caiu. Tudo que desequilibra, cai. Escreva no chat. Tudo que desequilibra, cai. Desequilibrou, caiu. Ponto. Casamento desequilibrou, caiu. Ministério desequilibrou, caiu. Tudo que desequilibra, cai. O grande problema é que a gente cai
E ao invés da gente buscar uma vida equilibrada, a gente teima em subir na bicicleta de novo para desequilibrar de novo. O grande assassinato de reputações, de ânimo, de fé, vem porque nós nos habituamos com o desequilíbrio. Cair se tornou algo que faz parte da vida. Eu confesso a vocês que nós vamos cair muitas vezes. Mas cair na mesma coisa é burrice. E esse é o grande problema. Não há nada de errado em quebrar a cara pela primeira vez. Viu, produção? Agora, quando você quebra a cara insistentemente, né? Então, o que um mundo desequilibrado promove? Né? O que um mundo desequilibrado traz? Fraqueza. Então, hoje você tem uma série de pessoas fracas. Qualquer coisinha aí magoa, fere, machuca. Você tem fadiga, gente cansada, exausta e que não faz a mínima ideia do porquê está cansado. Tensão corporal, um corpo que se adoece, fica muito doente por não ter compreensão do que está acontecendo. Depressão, ansiedade, dor no ombro, tontura, pressão alta, patologias emocionais. Tem uma série de doenças que o camarada vai fazer exame, o cara fala, eu estou com uma dor no peito, estou com uma dor de cabeça, faz ressonância, faz tomografia, faz ultrassom, não dá nada, produção. Por quê? Porque a alma adoece e o corpo. Não é um problema do corpo, é um efeito no corpo gerado pela alma. Então, o desequilíbrio, ele disfarça através disso. Então, você pega uma pessoa fraca, cansada, fadigada, dores corporais, depressão, ansiedade, dor de cabeça, tensão nos ombros, tontura, transpiração excessiva. Tudo isso indica desequilíbrio na alma. Então, coloca para mim aí, Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, uma coisa é séria. A gente sempre trata o desequilíbrio em segundo plano. A gente sempre olha para a nossa vida e se preocupa muito pouco com o que a gente está sentindo, como a gente está reagindo. Porque nós fomos doutrinados a mascarar. Mascarar alegria, mascarar tristeza. A gente mascara. Então, primeiro eu preciso ganhar dinheiro. Primeiro eu preciso crescer. Ser alguém. Depois eu cuido de mim. Certo? Primeiro eu preciso provar meu valor. Eu vou me matar, eu vou me arrebentar. Quando eu chego lá, eu vejo. O problema é que quando a pessoa chega lá, o que sobrou, algumas vezes só um milagre. Porque ela cresceu de forma tão doentia. O preço pelo sucesso, o preço pelo êxito, foi gerado em cima de tanto puxadinho, tanto remendo. A pessoa, para sobreviver, ela aprendeu a gritar, ela aprendeu a dar vazão para o ódio, ela aprendeu a trapacear, sujou seu caráter, que quando ela conquistou tudo o que queria, a sua personalidade e o seu caráter não estão preparados para desfrutar do que ela conseguiu. E é por isso que tem pessoas que chegam no topo e não conseguem simplesmente parar e desfrutar. Por quê? Porque ao longo do processo, o desprezo pela alma, porque a alma já é uma criança mimada, como eu te ensino aqui. A alma já é um bicho estranho. Não prestar atenção nos sinais que ela demonstra, não prestar atenção naquilo que ela promove, sem dúvida, é um dos grandes perigos e erros que a gente pode cometer. Certo, produção? Então, a gente encontra hoje muita gente com a alma desequilibrada
né? Mas o mundinho está perfeito. Tem dinheiro na conta, filho está em casa, mulher está em casa, tenho perspectiva de crescimento, porém quem eu sou e o que eu estou sentindo não importa. Sai pela urina. Só que uma hora ou outra a tua alma vai ser necessária. Tempestades virão. E sabe quando é que a gente mais precisará da alma minimamente equilibrada? Em momentos que você menos espera. A gente não liga muito para a alma porque a gente não conta ao longo do tempo com as tempestades. Ninguém acorda dizendo assim, hoje o dia vai ser ruim. Você pode até achar, mas a gente sempre tem aquela ideia de que as coisas vão funcionar, de que as coisas vão render, né? Que as coisas vão avançar. E, puxa vida, que bênção. Só que nem sempre as coisas acontecerão dessa forma. Nem sempre aquilo que eu projetei vai acontecer. E nesse momento, a minha alma precisa estar efetivamente pautada na presença do Altíssimo. Para buscar equilíbrio. Equilíbrio. Isso é fundamental. Então, já ouviu falar sobre o termo coração ensinável? Nunca ouviu falar um coração ensinável? O que é um coração ensinável? Coração representa as emoções. E é ensinável, o que é ensinável? Que aprende. Quando você é ensinável, você dá a capacidade para alguém te ensinar. Então, tem pessoas que não são ensináveis. Elas estão nos lugares, mas elas não estão ensináveis. A capacidade de ter um coração ensinável é, olha, eu vou me esvaziar dos meus conceitos, eu vou me esvaziar dos meus preconceitos e eu vou aprender os princípios. Então, pastor, quer dizer que eu não tenho identidade? Que eu vou abrir mão de quem eu sou? Não. Você simplesmente vai buscar a Deus junto comigo. Eu vou te ensinar isso aqui para que você entenda que uma alma desequilibrada vai arrebentar você. Uma alma desequilibrada vai ser algo que quando você tiver uma crise profissional, uma crise familiar, você não está esperando por isso, exatamente nos momentos que você não espera, você vai sofrer grandes problemas, porque o desequilíbrio da tua alma vai te fazer enxergar algo desequilibrado, vai perder tudo que trabalhou, e esse é um grande problema. Então, quando você tem um coração ensinável, e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, porque você aprende a equilibrar a sua alma quando você aprende e tem a consciência que você não pode com ela. Então, quando é que a gente tem um coração ensinável? Quando a gente aprende com as experiências que Deus nos proporciona. Então, eu tenho experiência de viver, eu tenho experiência de comprar, eu tenho experiência de conviver, eu tenho experiência de estar bem, eu aprendo com a Bíblia, eu aprendo com as pessoas próximas a mim, eu aprendo nas pregações feitas, eu aprendo com certas situações que acontecem repetidamente, eu aprendo com os meus pais, eu aprendo o tempo todo. Ser ensinável é aprender com o erro do outro, né? Porque diz que o inteligente, o burro, ele não aprende com ninguém. O inteligente, ele aprende com os seus próprios erros. E o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O sábio não precisa errar. Ele viu o camarada fazendo cagada, ele já se ligou e falou, eu não vou fazer isso porque o resultado vai ser o mesmo. Então, você precisa entender que o equilíbrio da alma, escreva isso no chat, o equilíbrio da alma, que são as emoções, passa por um coração ensinável. Você não pode matar no peito e dizer, eu sei, eu tenho, eu domino. O equilíbrio da alma passa por um coração ensinável. Quanto mais ensinável for o seu coração, mais capacidade você terá para desenvolver o equilíbrio da tua alma. Somente com fontes externas a gente consegue equilibrar as emoções. Não adianta sentar no sofá, mentalizar, nós temos que aprender com a palavra de Deus, nós temos que aprender com a unção do Espírito, nós temos que aprender com pessoas mais sábias. Nós precisamos, sem equilíbrio na alma,
você vai trocar os pés pelas mãos. Então nós somos como um prédio, onde cada apartamento representa um momento da nossa vida. E cada apartamento vai construindo esse edifício. E qual o problema? Cada apartamento conta uma história da nossa vida. Tem apartamentos que estão voltados para o sol, para a luz da manhã, outros voltados para a luz da tarde. Tem apartamentos mais altos, tem apartamentos mais baixos, tem apartamentos mais ventilados, tem apartamentos no mesmo prédio, na mesma torre. Tem apartamentos mais escuros, depende da posição. Assim é a nossa vida. Manter o equilíbrio não é fácil. Por isso que 90% das pessoas hoje vivem de forma desequilibrada. Literalmente desequilibrado. Então, em todo o processo, a gente precisa manter um coração ensinável para aprender o que Deus espera de mim para organizar a minha vida. Organizar, limpar, arejar cada departamento da minha vida, cada área da minha vida, cada maneira da minha vida. Esta é a maneira mais fácil de se ter sucesso. Se nós não aprendermos a ter um coração humilde e ensinável, você vai fazer bobagem. Vai fazer bobagem. Vai fazer bobagem. Então eu vou deixar tudo na mão de Deus e Ele vai resolver o meu equilíbrio? Não. Aprenda uma coisa que eu vou te ensinar aqui, que isso aqui é lei de ouro. A gente ouve muita pataquada no meio gospel. Muita coisa que eu fico constrangido até de ver. Eu fico constrangido porque as pessoas conseguem acreditar numa coisa tão banal. Deus não faz o possível. Deus não faz. Biblicamente falando, Deus chama o possível, aquele que não quer fazer o possível, de preguiçoso. Eu não vou orar para Deus pegar essa caneca e colocar na minha boca para me dar água. Porque eu posso pegar a caneca e tomar água. Mas se não tiver água em lugar nenhum e eu tiver uma caneca, eu posso orar assim: o senhor pode fazer brotar uma água aqui? Porque isso é impossível. O grande problema é que equilíbrio da alma é uma parceria entre um coração ensinável, lado a lado com fazer a sua parte. Então, um lar desequilibrado, uma casa desequilibrada, um marido, quando você vai aconselhar, por exemplo, produção, casais que estão em crise, o que você ouve no casal? Você pega um desequilíbrio. Mas é a esposa lavando a roupa suja do marido e o marido lavando a roupa suja da esposa. É porque ela, aí ela vai falar, é porque ele, é porque ele, é porque ele, é porque ele. E aí, enquanto ela está falando, ele está torcendo o nariz, né, dizendo como se não concordasse. Enquanto ele está falando, ela está esmurrando o vento, está querendo estourar a cara dele porque ela está se sentindo constrangida. E a verdade é que no meio dessas conversas, quando eu percebo que ambos não estão afim, eu já dispenso logo. Porque se eles que são os mais interessados não estão dispostos a ter uma união, uma unidade, eu vou ter mais interesse que ele e sai fora. Então, eu vou deixar tudo na mão de Deus? Não. Eu preciso fazer a minha parte. E como é que eu faço a minha parte, pastor? Como é que eu faço? Vou te dar algumas dicas. Observe quatro elementos que vão dizer se você, baseado nisso, vai ser uma pessoa mais ou menos equilibrada fazendo o que você pode fazer. Primeira coisa, saiba o que você está ouvindo. O que você ouve influencia diretamente o que você pensa. As palavras que você ouve, as pessoas que você ouve, as músicas que você ouve, as conversas que você ouve, influenciam os seus pensamentos. Os ouvidos são muito influenciadores do coração. Você ouve, teu coração recapta e ele reage. Então, o que você está ouvindo? Segunda coisa, o que você está vendo? Vendo, o que você vê? Porque o ouvir, ele dá uma certa interpretação, ele vem com mais interpretação. Porque quando você ouve, você tem o tom da voz, você tem o ritmo da voz, você tem a velocidade da voz e a intensidade da voz. Então você tem menos opções de criar um mundo imaginário. Agora, quando você vê, você deduz tudo. O que você tem visto? Porque uma alma desequilibrada vai criar monstro onde tem príncipe e princesa. Uma alma desequilibrada vai criar uma tempestade num copo d'água.
Então, se eu não me ajudo, eu estou precisando de equilíbrio emocional. Eu passo o dia inteiro vendo coisa que não presta. Eu vou ser sincero, eu não assisto mais televisão. Não, eu vejo filme e escolho a dedo, porque não tem mais nada que presta na televisão. Hoje, ver televisão é um baita desafio. Além de fake news, além de uma mídia tendenciosa, mentirosa, hipócrita, você não tem nada que presta na televisão. Nada. Infelizmente, né, eu mesmo não vejo. Agora, o que eu vejo pode me estimular ou não. Sim ou não? O que eu vejo pode fazer eu me levantar ou ficar deitado. Terceiro, com quem você está andando? O que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto, com quem eu ando. Tem gente que está ao nosso lado e essas pessoas geram desequilíbrio em nós. Quer um texto? 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12. Eu falei que era 4, falei 3 até agora, vou te falar o quarto. Saiba o que você está ouvindo, saiba quem você está vendo. Terceiro, saiba com quem você tem andado. Olha lá, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Nada me domine. Então, observe, quarto, observe suas próprias escolhas. Como é que eu faço a minha parte para Deus fazer a parte dele, que a parte dele é a parte que eu não consigo? O que eu ouço, o que eu vejo, com quem eu ando e o que eu escolho. Ah, pastor, 4 coisas básicas. Sim, são básicas, mas são cruciais. É impossível ter equilíbrio na alma sem que você se dê conta do que você vê, do que você ouve, de com quem você anda e do que você escolhe. É impossível. Porque esses 4 elementos eles vão definir se você é uma pessoa equilibrada ou desequilibrada. E é por isso que Paulo fala, você pode tudo. Certo, produção? Você pode tudo. Você pode até para o inferno se quiser. Para o céu. Agora, convém ouvir o que eu estou ouvindo, convém ver o que eu estou vendo, convém andar com quem eu estou andando, convém escolher o que eu estou escolhendo. Pô, pastor, de novo essa papagaiada, você sempre fala a mesma coisa, porque a gente vai falar aqui no Pensiore, mas uma vida relevante vai passar por esses alicerces. Isso é obrigatório. Você pode ter o carro melhor do mundo. Se tu não põe combustível, vai ficar. Ninguém escolhe o carro pelo pneu. Você escolhe o carro pelo quê? Multimídia. Nossa, que lindo esse painel multimídia. Deixa eu ver a saída de ar-condicionado. Certo? Nossa, qual a qualidade do alto-falante? Nossa, qual é a qualidade Nossa, deixa eu ver o pacote de subir os vidros elétricos. A cor tem metálica. O farol é de milha. Ninguém sai reparando no pneu. Na roda sim, mas no pneu não. Nossa, que borracha maravilhosa desse pneu. Nossa, estou impressionado com o pneu do carro. A gente vai falar do design, a gente vai falar da cor, a gente vai falar dos equipamentos, a gente vai falar da eletrônica, a gente vai falar da interatividade, mas o pneu não. Agora, qual é o carro no mundo que anda sem pneu? Então eu sei que tem muita gente aqui dizendo para mim, pô, pastor, eu estou assistindo o Pensiore porque eu quero uma direção na minha vida. Eu estou assistindo o Pensiore porque eu quero amadurecer. Só que por mais que eu crie caminhos aqui, a gente cria conteúdo, não tem como você vencer sem fazer a lição de casa. O que é? O que você ouve, o que você vê, com quem você anda e o que você escolhe. Esses 4 elementos, ouvir, ver, andar e escolher, vão definir absolutamente tudo na sua vida. Tudo. Se você vai ser um profissional de ponta, se você vai ser um mequetrefe, se você vai ter um casamento feliz, se você vai ter um casamento piada, se você vai ter um ministério sólido, produtivo, relevante, ou se você vai ser mais um na multidão, você precisa entender isso. E o que eu mais fico triste é gente que não se dá conta de onde anda, de com quem fala, de que ouve e do que escolhe, e quer cobrar da vida, cobrar de Deus ações que deveriam ser sua responsabilidade. Sua responsabilidade. É ou não é, produção? Então, o que trava o nosso equilíbrio?
Eu vou te dar algumas dicas aqui. Olha, o que eu vou te ensinar aqui é muito, muito precioso. Então abra bem seus ouvidos. Isso aqui pode travar a sua capacidade intelectual de crescer e desenvolver. Então, eu vou te dar algumas dicas do que pode travar a evolução do seu equilíbrio de alma. Primeira delas, quando você se importa com o que as pessoas dizem e não com o que Deus diz. Primeira coisa. Quem se importa mais com o que as pessoas dizem do que o que Deus diz, nunca, never, not, será equilibrado. Certo? Nunca. Olha o que Paulo fala em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tudo posso naquele que me fortalece, eu não vou esperar mais nada de ninguém. Manda lamber sabão. Tudo posso. Então, por que uma alma está desequilibrada? Porque eu me importo demais com o que as pessoas dizem e não com o que Deus diz. É por isso que você deixa as pessoas te pôr para baixo. É por isso que você deixa as pessoas definir tua velocidade. É por isso que você é tão inseguro. Não sabe fazer uma compra por si só. Não sabe fazer uma venda por si só. É óbvio, a gente pode perguntar opinião para um e para outro. Mas são pessoas chaves da minha vida. Certo, produção? E pessoa-chave, gente, é 2, 3 no máximo. Pessoa-chave, assim, se você encher uma mão de pessoa-chave, você é um bem-aventurado. O que eu vejo hoje é a gente formando grupo de WhatsApp, colocando 500 camaradas lá. O que vocês acham? Leiloando a vida, leiloando a alegria, perguntando, vendo o que é democracia. A democracia é a vontade da maioria, vontade do povo. Você vai casar por democracia ou você vai casar por decisão? Você vai sair dessa empresa porque você orou, se falou com Deus, ou porque está todo mundo falando? Isso, gente, é principal. Por quê? Porque se você não explorar em Deus as suas emoções, elas vão sabotar você. Olha o que fala Jeremias 23, 26. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões das suas próprias mentes? Jeremias está falando de uma época da queda de Jerusalém, no cativeiro babilônico, onde tinha tanta destruição, tanto desequilíbrio, que quem pregava mentira. Quem profetizava, e hoje não é muito diferente, né? O que tem de gente profetizando em nome de Deus, que Deus deve estar lá no trono, né? Se contorcendo, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada, usam o meu nome, mas eu não tenho nada a ver. Só um idiota para acreditar nisso. O que tem de profeta de Instagram, de Facebook, que fica lá jogando um 7-1, e o povo desesperado, atrás de pronto-socorro gospel, se submetendo a ouvir charlatões. Gente, o reino de Deus não é padaria, e Deus não é seu escravo, e Deus não é otário nem trouxa. Você quer ouvir a voz de Deus? Siga processos. Deus não vai ficar apagando incêndio de ninguém, não. Até porque quem tem domínio não tem pressa. Eu falo isso sempre aqui. Então, como que eu amadureço? Primeira coisa, pare de ficar preocupado com o pensamento dos outros, com o que os outros dizem, Deus. Segunda coisa, haja. Haja. Esse ano a visão da Lírio qual é? Ano da ação. Ação e reação. A igreja age e Deus reage. Essa é a visão da Lírio, 2022. É assim que a gente pensa. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes todo o coração. Batei e abri-se-vos-á. Buscareis e encontrareis. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Começa onde? Como é que Deus perdoa o pecado? Como é que Deus sara a terra? Como é que Deus ouve? Quando o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Todo o relacionamento de Deus com o homem parte do homem. Então eu quero ter uma alma equilibrada. O que é que eu estou fazendo? Cara, só anda com gente torta. O que eu estou fazendo? O que eu estou ouvindo? Para onde eu estou indo?
Olha o que Paulo fala em Efésios 5,15. Isso aqui é poderoso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo está falando, toma cuidado como você vive. Toma cuidado como você escolheu viver. Não viva como louco, não viva como insensato. Viva como sábio, aproveita cada minuto, cada oportunidade, porque os dias são maus. Curta, faça bondade, seja uma pessoa diferente. Como, pastor? Para de ouvir os homens, de seguir os homens, para seguir a Deus e haja. Mas haja com princípio. Quem eu ouço, quem eu vejo, o que eu escolho e principalmente, isso aqui é crucial, que era o terceiro ponto, principalmente, com quem você anda. Certo, produção? Mas eu vou te mostrar os benefícios disso. Vou te mostrar. Porque se você tiver uma alma equilibrada, você vai viver uma vida que você nunca imaginou. É obrigatório. Eu disse isso aqui recentemente e vou repetir. Não case se você não estiver feliz. Não namore se não estiver feliz. Não compre nada se não estiver feliz. Não se ajunta com ninguém. Não. Sua felicidade não pode estar num lugar, numa pessoa. Tua felicidade tem que estar em Deus. Não adianta criar desculpa, subterfúgio. Não adianta. Vai cair do cavalo, vai quebrar a cara. Vai perder tudo. Agora, quando você tem uma alma equilibrada, aí o céu sorri para você. Aí você é cheio do Espírito Santo. Tem uma alma equilibrada? Fez a tua parte, o Espírito Santo te enche. Você inspira outras pessoas a serem pessoas melhores. Eu amo ouvir das pessoas. Pastor Diego, desde que eu comecei a te seguir, minha vida melhorou. Eu amo. A glória não é minha, não. A glória é de Deus. Pô, mas seria triste o contrário. Desde que eu comecei a te seguir, quero morrer. Pô, como eu fico feliz das pessoas falam, pô, depois que eu comecei a assistir o programa, os pensiores, os sermões, os horas que melhoras, o clamor da madrugada, eu sou uma outra pessoa, graças a Deus, que de alguma forma eu consigo inspirar. Quando você tem equilíbrio, você tem credibilidade. Ninguém ouve um louco. Um cara que um dia ama, outro dia odeia. Um dia está animado, outro dia está desanimado. Eu odeio, desculpa a expressão, lidar com gente que oscila. Porque quando você mais precisa, ela não pode. Quando você mais precisa, ela não está bem. Você não tem direito de ficar triste. Como não, pastor? Não tem. Tua tristeza dura 12 horas, que é a hora da noite. Tem que ter equilíbrio. Não dá para ficar tirando férias. Não dá para colocar a vida no stop e fazer um tempo sabático. Não dá. Quando você é equilibrado, você tem saúde física, saúde mental. Você mantém pessoas corretas ao teu lado e as tranqueiras, os chucaveira, você manda embora. Quando você tem equilíbrio na tua alma, você não tem dificuldade em obedecer a palavra de Deus. Quando você tem equilíbrio no teu lado, na tua vida, você tem paz. Tem, produção? Não é bom? Alegria. Você vê um mundo diferente. Você chega num ambiente, o ambiente está pesado. Tem gente que gosta de achar um ambiente pesado, né? Tem gente que se olha para a cara da pessoa e fala, meu Deus, que treva. Mas aí você entra no ambiente. Só o seu bom dia, o seu boa tarde já vai desarmando. Porque tem gente que parece que é projetado para fechar o tempo. Puf. Já conhece gente assim? Meu Deus, a presença da pessoa já é um negócio meio diabólico. Aí você é luz. Puf. Você entra. Bom dia! Brinca com um, brinca com o outro. O demônio deixa lá. Uma pessoa equilibrada se torna diferente de todas as outras. Escreve isso no chat. Uma pessoa equilibrada se torna diferente de todas as outras. Todas as outras. Põe para mim aí, produção, Colossenses 4,
5 e 6. O último episódio do que é obrigatório. Estou falando sobre equilíbrio da alma. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Por que é temperado com sal? Que seja bom de se ouvir, para que saibam como responder a cada um. Eu vou lidar com gente tranqueira e vou lidar com princesa e príncipe. Eu tenho que responder a tranqueira como tranqueira, ao nível da tranqueira, e o príncipe com príncipe. Minha palavra tem que ter sal. Eu preciso compreender. Então eu tenho que ser sábio no procedimento. Agora, como é que eu vou ser sábio com o procedimento se quando eu estou com raiva, todo mundo paga o preço? Se quando eu estou desanimado, você tem que parar e cuidar de você. Eu conheço gente super bem sucedida, inteligentíssima, que se sabota a produção. O cara tem tudo. Mas tem dia que o cara some. Você fala, não é possível que você sofre disso. Porque o cara desconta no trabalho, desconta na profissão, se esconde atrás de tarefas, se esconde atrás de discursos prontos, quando na verdade essa pessoa é desequilibrada. O equilíbrio é um patrimônio, é obrigatório. Eu encerro lendo para você 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, fechando esse tema de hoje. Um desequilíbrio na alma vai fazer você perder tudo que conquistou. Ninguém segue um desequilibrado, ninguém ouve um desequilibrado, ninguém respeita um desequilibrado. O final de um desequilibrado é um manicômio. Porque você começa a perder valor. As pessoas começam a te levar na brincadeira. E você começa a ser ignorado na cara dura. Você fala e ninguém ouve. Por quê? Porque você é louco. Você é louco, você é doido. Você é maluco. A raiva te faz perder a bênção. Os pitis, os chiliques, os ataques de pelanca fazem você perder boas oportunidades. E o que sobra é o que quer, o que todo mundo... É o doido que contrata o doido. É o maluco que quer um maluco perto. Por isso que só a vida do camarada só degringola. Só desce ladeira abaixo. Por quê? Porque, infelizmente, todos os princípios e todos os valores estão derrubados e destruídos. Eu quero de verdade, nesse dia, orar com você mesmo, para que você tenha uma mente curada, uma alma curada. É preciso sim nos despertar. É preciso sim abrir a nossa mente para algo maior. É preciso olhar para dentro de mim, e agora já fechando a série, e acreditar que o nosso Deus tem poder. Tem poder para mudar histórias, cenários. Tem poder para nos dar situações de equilíbrio, de saber reagir, saber falar, saber... E eu estou me fazendo a minha parte. Qual a minha parte? Olha, eu me preocupo com o que eu ouço, eu me preocupo com o que eu vejo, eu me preocupo com quem eu ando, eu me preocupo com o que eu escolho. Eu não vou andar com fulano mais, eu não vou ouvir mais essa conversa, eu não vou ver mais isso, eu não vou mais escolher essa situação, eu estou blindado. Porque a hora que o céu olha para mim e vê que eu estou compromissado com equilíbrio, pô, tem gente, perto da gente, produção, que a pessoa ela não se tira do sério. Ah, eu não vou bloquear. Bloqueia essa praga. Bloqueia esse demônio. Para que você está seguindo uma pessoa na rede social se o que essa pessoa faz te atinge? Qual é o prazer? E a pessoa vê que você está seguindo ela e ela faz questão de te cutucar com indiretas. Mete um bloco. Se custa a sua paz, é muito caro. Mete um bloqueio. Omite os seus stories. Deixa de seguir. Ah, não, mas eu não posso. O que vão pensar? Deixa pensar. Manda lamber sabão. Equilíbrio.
O que você vê, o que você ouve, com quem você anda e o que você escolhe vão determinar a longevidade da sua alma. E vou dizer uma coisa, muitas vezes a alma morre mais cedo que o corpo. Eu conheci gente com 40 anos, 50 anos, o corpo saudável, não tem um problema, mas a alma morta. A pessoa está um zumbi, não fala, e não tem doença não, é a alma. Não escolhe, não reage, vive como qualquer coisa. Por quê? Porque a vida inteira idealizou ser enfermeiro, médico, advogado, policial, casar, ter filho, e nunca olhou no espelho e falou: como eu sou, quem eu sou. Eu te pergunto hoje, quem você é? Quantas patologias estão dentro da sua alma que precisam ser enfrentadas? Quantas situações dramáticas precisam ser combatidas? Em nome de Jesus. Sabe, eu acho que está na hora, produção, da gente melhorar, da gente crescer, da gente desenvolver mesmo. Está na hora da gente abrir os nossos olhos e dizer: Senhor Jesus, me ajuda. Você que está me assistindo aí falando: pastor, eu sou essa pessoa da minha alma desequilibrada, ansioso. Eu, por exemplo, eu sou um cara extremamente ansioso. Se eu não me cuidar, se eu não me vigiar, no mesmo dia eu compro e desisto, me arrependo. Graças a Deus eu tenho a Carla na minha vida, que é meu freio. Quando ela me freia, eu xingo, fico bravo. Mas passa 3 segundos, o ego murcha, aí eu falo: puxa, ela tem razão. Ela tem razão. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa ao meu lado que me ama e sei que não está fazendo isso porque quer me envergonhar, mas quer o meu bem. E eu preciso aprender. Lembra que eu te ensinei do coração ensinável? Sem um coração ensinável, o que acontece? A alma se destrói. Então, por favor, nós vamos encerrar essa série. E eu quero muito, muito mesmo, orar para que você abra a sua mente, abra o seu coração. Entendeu? Ao longo do tempo nós falamos já sobre ter as pessoas, ter sabedoria. Falamos sobre saber a hora de parar. Falamos sobre ter visão, que é obrigatório. Falamos sobre as pessoas certas ao nosso lado. Eu encerro hoje com a alma equilibrada. São coisas obrigatórias. Eu vou repetir. Os 5 programas que tivemos. O primeiro deles, sabedoria é obrigatório. Saber parar é obrigatório. Visão é obrigatório. Pessoas certas ao nosso lado é obrigatório. E hoje, alma equilibrada. Eu quero orar para que, não só sobre o tema de hoje, mas sobre tudo que a gente aprendeu aqui, que entre na sua mente como de verdade uma libertação. Porque eu sei que tem gente sofrendo. Eu sei. E difícil é quando a gente não é mais ouvido, né, produção? Quando a gente fala alguma coisa e de repente a gente é tratado de doido. Não é respeitado dentro de casa. Você está falando e as pessoas não te levam a sério. Porque você já é tido como um maluco, destemperado. Tem filho que não ouve a mãe porque a mãe é uma desequilibrada. E tem muita coisa importante que você está falando para o teu filho, mas a imagem que você vendeu para ele é de uma doida. Tem casamentos que você, marido, por ter negligenciado as suas emoções, tratou tua mulher como um cachorro, um capacho. E para ela sobreviver, ela aprendeu a te ignorar. E hoje você quer se aproximar dela, você quer reconquistar teu casamento, mas ela não acredita em você.
Porque para ela, você é um poço de frieza. Para ela, você é um nada. Porque a ausência do equilíbrio da alma, ela vai matando a tua credibilidade, a tua autenticidade. Você se torna literalmente um capacho. Eu quero orar, viu, produção? Porque a gente precisa orar por isso. Tem muita gente sofrendo aqui. Sofrendo. E não é demônio não. É doença. É doença mesmo. Mas enquanto você não parar para perceber o que você está ouvindo, o que você está vendo, com quem você está andando e o que você está escolhendo, esquece. Pode orar 1 ano, que não vai dar certo. 5 anos, direto, sem parar. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um deles. Ninguém é como Tu, Senhor. Tu é a glória, Tu é a honra, Teu é o poder. E nesse encerramento de série, nós nos reunimos aqui para falar do Teu nome, para depender de Ti, Senhor. Tu és a paixão da nossa vida. Tu és o ser mais precioso que temos. Não há ninguém como Tu, Senhor. Não há ninguém que se aproxime da Tua glória. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é fiel. O Senhor é eterno. A Tua glória, ela é a razão de estarmos em pé. E se não fosse o Senhor, nós não estaremos aqui. Pai, obrigado por essa série que tanto nos ensinou. Mas é obrigatório, Senhor, ter a alma equilibrada. E eu clamo, Senhor, por aqueles que estão aqui me assistindo e que sabem que o desequilíbrio custou caro. Custou a reputação, custou a dignidade. São pessoas que não sabem mais nem como fazer e agir a partir de agora, porque há realmente uma devastação. Stand at the edge of the endless fall, where the earth sings and the rivers call, the waters roar, a hymn in the breeze, a sacred dance that sets me at ease. Feel the mist on my face, so pure, a reminder that life can endure. In the rush, I hear the sound of time unwinding all around. The great waterfall crashing and wide, a song of freedom where dreams collide. In its flow we find our way, a river of light that leads the day. With every drop, the world is made, a timeless rhythm, never to fade. Through the mist, the spirit flies, guided by the amber of the skies. Feel the mist on my face, so pure, a reminder that life can endure. In the rush, I hear the sound of time unwinding all around. The great waterfall crashing and wide,
the great waterfall crashing in white, a song of freedom where dreams collide. In its flow